procura a face acumulada. É exercício de vista auxiliar primária? O que é que você tem que fazer? Certamente vai ter uma face acumulada em VA, em VS, em VLE, VLD. A gente vai identificar qual é que a gente vai trabalhar. Nesse caso eu estou trabalhando em VA, na face acumulada que está em VA. E agora eu vou fazer um plano paralelo a ele. Exatamente, quando eu faço isso eu estou dizendo, estou colocando um plano exatamente paralelo à face para ter a projeção ortogonal e aí obter a verdadeira grandeza do plano. Então nesse ponto, então agora eu vou entrar no comando line. Veja que eu estou lá no cursor, lá no layer plano. Eu estou com o orto ligado, eu vou desligar o orto. E agora eu vou, o que eu vou fazer aqui é pressionar o Shift, botão direito do mouse e ir lá em Parallels, marcar essa linha e colocar então essa face meio que acumulada, né? Veja. Então deixei esse plano paralelo a esse. Primeira coisa que você vai ter que fazer, sempre, escolhe qual é a vista, qual é a face acumulada que você vai trabalhar, muda de posição esse plano de referência, então até como se eu estivesse tirando daqui e levando ele para lá, de tal sorte que esse plano seja paralelo. Então eu recomendo que use o OSNAP Parallel para marcar a linha e depois fazer isso. Por quê? Porque as projetantes vão sair agora ortogonais ao plano de referência por estarmos no sistema de projeção cilíndrico ortogonal. Então como é que funciona isso? A forma mais fácil é como se eu estivesse olhando de tal sorte, tirando o observador de uma posição e colocando ele para olhar de maneira que os raios que saem dos olhos deles, ou seja, as projetantes, interceptam esse plano da perspectiva de maneira ortogonal, de maneira perpendicular. Então agora eu vou mudar para construção, que eu vou usar o construção como as projetantes nesse caso, e eu vou transferir daqui ponto a ponto. É bem mais fácil a gente começar transferindo os pontos da face, exatamente da face. Como é que a gente faz da face acumulada? Então, como é que a gente faz isso? Presta bastante atenção. Eu vou explicar 3 pontos, depois eu vou fazer um pouquinho mais rapidinho os outros, para a gente não demorar muito aqui na explicação do vídeo. Então, é assim, eu vou entrar no comando line e eu vou pedir exatamente uma linha perpendicular até aquele ponto, tá vendo? E aí vai perpendicular. O OSNAP está ligado. Aqui é o alinhamento do 8, legal. Do 4. Tem que ser perpendicular. Opa, achou perpendicular? Achou. Cuida para ele não pegar um midpoint, alguma coisa assim. Achou perpendicular. Perfeito. Dá para perceber aqui que todos eles estão até paralelos, tá? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou mover eu vou copiar isso aqui, essa linha que eu acho que eu deixei muito próximo a essa vista, e é bem capaz que quando eu desenhar a minha vista auxiliar aqui, ela ficar uma por cima da outra. Então eu vou copiar isso aqui para cima. Eu poderia mover também, né? Deixa eu mover isso aqui mais para cima. Acho que aqui já está bom. Ele vai estar paralelo sem problema nenhum. E aqui eu vou dar um extend em todas essas linhas. Deixa eu ver. EX, barra de espaço. E aí é só estender até lá. Pronto. Tá ótimo. Bom, olha só. Eu já tenho então, se você for ver, eu já tenho então. O plano de referência está aqui. O plano de referência está aqui, que serve de correspondência entre essa vista, a vista anterior, com a vista lateral esquerda. Agora, mudei o plano de referência, tirei ele daqui, botei ele aqui. Que esse plano de referência vai fazer a correspondência da vista anterior com a minha vista auxiliar primária. Tá? Então, botei o plano paralelo à face acumulada. Agora, poderia até estender um pouquinho mais isso aqui. Não vai legal se eu for usar o stretch. Eu vou usar
o construção para estender um pouquinho, que eu vou precisar de espaço, porque eu estou vendo que, como eu vou ter que levar os pontos da outra, de todas as faces, ó, se eu levar aqui perpendicular, vai faltar plano, então eu vou dar um extend nesse plano aqui também para lá. Agora eu posso apagar isso aqui sem problema nenhum, tá? Sim, eu vou ter que passar todos os pontos, né? Todos eles vão ser perpendiculares. Para não ter muitas linhas aqui, não causar confusão, eu vou usar vou ter só essas aqui mesmo, tá? Por enquanto, eu vou fazer primeiro a face acumulada e depois eu faço a face de trás. Pois bem, então o que que acontece? Ponto 1. O ponto 1 está nesse alinhamento, né? O ponto 1 está nesse alinhamento. Qual é, vamos dizer assim, a cota? Qual é a cota que eu devo transpor? Levar, exatamente qual é a cota que eu devo levar para aqui para a minha vista auxiliar. Eu posso levar, por exemplo, eu posso levar exatamente o quê? Qual é a cota? A cota é assim, ó, alinhamento a gente passa entre planos. Aqui está o plano de referência. Passei o alinhamento na projeção ortogonal. Agora, o que eu tenho que levar é do sistema anterior, que é esse composto com a vista anterior e a vista lateral esquerda, eu tenho que ver qual é o afastamento que eu tenho, do plano, do plano até a projeção do ponto 1. Sempre vai ser assim, ó. Para o novo sistema, eu só vou puxar um alinhamento. Para saber onde que vai ter a projeção do novo ponto, eu tenho que ir para o sistema anterior para medir isso. Então, eu tenho que ter exatamente essa medida. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou desenhar um círculo centrado aqui e indo até... por quê? Porque aqui está meu plano de referência. E é a partir daqui que está meu plano de referência. E eu vou exatamente pegar esse círculo e vou mover esse círculo para o alinhamento do ponto 1. Então, vou exatamente mover ele para o ponto 1. Tá? Então, eu vou pegar o centro. Por quê? Porque veja que o raio do círculo ele vai ser exatamente a distância do plano de referência ao ponto 1. E é um artifício que faz com que a gente tenha a transposição desse ponto com eficiência. Então, eu vou aqui mover esse círculo desse centro exatamente se ele estava, veja, se o círculo está em cima desse plano de referência, respeitando o alinhamento do ponto, ele tem que ficar em cima do plano de referência também. Agora, eu posso dar um extend EX barra de espaço e estender. É exatamente aqui que vai estar o novo ponto 1. Exatamente aqui que vai estar o novo ponto 1. Então, eu vou digitar point e vou colocar esse ponto exatamente ali. Por que eu faço isso? Por que eu desenhei um ponto aqui? Porque agora eu posso apagar, eu posso apagar a minha circunferência e posso apagar até, se eu quiser, aquele meu alinhamento. Se eu quiser, eu também posso apagar. Mas eu não vou fazer isso porque também ele está servindo para o alinhamento ponto 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que esse aqui é o meu ponto 1. Eu vou copiar, para não ter que escrever o texto, porque ele já está formatadozinho. Tá? Eu vou copiar, exatamente esse número e vou levar ele para ali. Por que eu estou fazendo isso? Agora eu vou editar, dando 2 cliques rápidos, exatamente no texto, e vou apagar 1, 2. Opa, 1. Aqui está 1. Se eu quiser até mover aqui o 1 e levar um pouquinho mais para próximo. Então, o que a gente tem aqui, se vocês forem ver, é o meu ponto 1. Tá? Esse é o meu ponto 1. Agora, eu quero levar o meu ponto 2.
Como é que eu faço para levar o ponto 2? Lembro que eu tenho que localizar o alinhamento do ponto 2. E ele vai ser sempre a partir da localização do ponto. E esse alinhamento vai ser perpendicular ao novo plano de referência. Agora, em que posição está? Em que distância está? Para saber isso, localize então no sistema anterior, VA, VLE, para esse caso, onde é que a gente tinha colocado o plano de referência. A gente colocou ele aqui. Tá, qual é a cota que eu vou passar? Bom, a cota sempre, a gente está pegando sempre pelo círculo e indo até a sua projeção, nesse caso, na vista lateral esquerda. Feito isso, eu vou mover daqui sempre no centro e vou levar para o alinhamento do ponto. O 2 está no mesmo alinhamento do 1. E, obrigatoriamente, se a circunferência estava no plano de referência, ele tem que estar no plano de referência também. Ó, foi colocado lá. Eu vou estender a linha EX, barra de espaço. Ó, está lá estendida. Agora eu tenho que colocar exatamente aqui onde está o cursor o ponto 2. Então, vamos digitar point. Eu vou colocar exatamente o ponto na interseção, cuidem. Tá? Pode ser aquele endpoint. Até que dê uma legenda direitinho. Vou copiar esse ponto daqui para lá e vou chamar ele de ponto 2. Né? Tá aí, ó, ponto 1 e ponto 2. Vou apagar a circunferência tranquilamente. Então, ponto 1 e ponto 2 eu passei. Agora eu preciso passar os outros pontos. Mas vamos sempre começar pela face. Vamos para o ponto 3. Ó, o ponto 3 está aqui, nesse alinhamento, tá? Olha onde é que está o ponto 3. Tá, o alinhamento do ponto 3 é exatamente esse aqui. E o alinhamento tem que ser perpendicular ao novo plano de referência. Ótimo. Eu preciso saber qual a cota do ponto. Para fazer isso, eu vou fazer mais uma vez um outro círculo, sempre em cima do plano de referência. E esse ponto, então, sempre em cima do plano de referência. Veja, então, estou puxando, cliquei em cima do ponto 3, né? Cliquei do ponto 3, e agora, veja, o raio do ponto 3, do plano 3, a distância do ponto 3 desse plano de referência, ó, ele está exatamente aqui.